Louvado seja o nome de Deus, podem sentar. Aqueles que fazem parte da sala de juniores e também a sala de inglês, já poderão acompanhar os seus professores. E para os que ficarem aqui, teremos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quero convidar o pastor Almir. Em 1562, na cidade de Heidelberg, na Alemanha, dois cristãos devotos e muito aplicados no estudo da Bíblia receberam do governante Frederico III a tarefa de escrever um catecismo. Um catecismo seria uma espécie de declaração de fé formado com perguntas e respostas, e que serve ou serviria como um texto didático para ser usado nas escolas, educando os jovens na fé cristã. Esse catecismo, inclusive, veio a se tornar o famoso Catecismo de Heidelberg, que muito influenciou a igreja. Os dois cristãos escolhidos eram o pregador muito eloquente, Oliviano de Trèveris, e um professor calmo e avesso ao debate, chamado Zacarias Ursino. Depois dos dois se reunirem e estabelecerem as três partes principais do catecismo, eles estavam conversando e pensando em como seria o início no catecismo, como seria a introdução. E enquanto pensavam nisso, entabularam uma conversa sobre o que estava ocorrendo na França naquele período, o massacre dos huguenotes. Huguenotes era um grupo de protestantes cristãos que, por causa de sua fé, estavam sendo perseguidos e mortos, sem nenhuma misericórdia nem para com as mulheres, nem crianças. Referindo-se a eles, Zacarias Ursino disse: quer eles vivam, quer eles morram, o próprio Deus lhes dará conforto. Oliviano então respondeu: você me fez lembrar um velho padre na minha cidade em Trèveris, que quando eu estava para ir estudar na França, ele me disse: meu filho, em tudo na vida não há nenhum conforto além daquele que vem de crermos que Jesus pagou completamente por todos os nossos pecados. Eu nunca me esqueci disso. Foi o início da minha própria fé. Nenhum outro conforto. Será que essa não poderia ser uma boa introdução para o nosso catecismo? Qual o único conforto? No livro de Isaías, capítulo 40, versos 1 a 11, introduzindo a segunda parte de suas profecias, Isaías também nos fala desse único conforto, o eficaz conforto de Deus. E nessa leitura nós poderemos perceber que o conforto de Deus é eficiente. E uma das razões pela qual ele é eficiente é exatamente porque Deus tem atuado para salvar o seu povo. O conforto de Deus é eficiente por causa da salvação que o próprio Deus efetuou e providenciou para o seu povo. Vamos ler Isaías 40, versos 1 a 11. Isaías 40, 1 a 11, nós lemos: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus.
falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Aos que amamentam, ele guiará mansamente. Oremos. Nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra e necessitamos da Tua graça para que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos. Disponha os nossos corações para amá-la e obedecê-la. E é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. O conforto de Deus é eficiente por causa da salvação que o próprio Deus efetuou e providenciou para o seu povo. E baseado nos versículos de 3 a 5, eu quero destacar dois aspectos desta salvação. O primeiro deles é que o próprio Deus veio trazer salvação para o seu povo. O povo de Judá seria levado para o exílio por causa do seu pecado contra Deus. Este exílio seria um tempo de castigo, mas também de aprendizado. O povo havia se dado à idolatria, apesar de toda a bondade e graça de Deus para com ele. E com essa idolatria, o povo acabou atribuindo a glória devida a Deus aos ídolos. E quando estivesse no exílio, o povo poderia refletir. A perda provoca a valorização daquilo que antes nós tínhamos, mas não valorizávamos. Ao perder sua terra, ao perder o templo, ao estar distante do lugar onde haviam nascido e sido criados, da terra onde sua fé havia sido sedimentada, eles poderiam refletir e então tomar por bem aquela disciplina, aquele castigo de Deus, e arrependido dos seus pecados, retornarem para Deus. Deus não apenas prometeu o juízo, anunciou o juízo, mas também prometeu o conforto. Antes mesmo que o povo fosse levado para o exílio, através do mesmo profeta que anunciou o exílio, Deus anunciou o conforto. Através de palavras e ações, Deus disse que confortaria, consolaria o seu povo, que Ele faria uma restauração, que Ele mudaria sua tristeza em alegria.
E este conforto seria eficiente. Seria eficiente em primeiro lugar, porque traria alívio daquela situação de sofrimento, porque solucionaria a causa do desconforto. Isso foi abordado nos versículos 1 e 2. Seria um conforto para o povo de Deus, baseado na aliança que Deus tinha com aquele povo e que já havia feito desde os tempos de Abraão. Aliança que poderia ser resumida na frase constantemente repetida na Bíblia: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Este conforto também produziria um arrependimento no povo e o débito com Deus estaria pago. Mas além de ser eficiente, porque trataria com a causa básica do desconforto, que era o pecado, este conforto também era eficiente, porque manifestaria esta salvação realizada por Deus. Esse texto é uma poesia composta por Isaías, inspirado pelo Espírito Santo. Uma profecia em forma de poesia, com 4 estrofes, cada uma delas tendo uma ênfase de uma mensagem que deveria ser clamada ou proclamada, dita ao povo. Abordamos a primeira estrofe no domingo passado. Agora veremos esta segunda, onde é dito a um mensageiro, uma voz que clama, que ele então clamasse. Esse mensageiro seria uma espécie de arauto ou precursor, normalmente utilizado naquelas épocas quando um rei vinha visitar uma localidade, uma cidade. Enviava-se então um arauto, um mensageiro que ia na frente dele, anunciando então a vinda do rei. Não apenas isso, mas instruindo as pessoas sobre os preparativos necessários para receber este rei. E a mensagem então que este arauto, que este proclamador deveria dizer era: preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Uma ordem para fazer uma estrada no deserto, para endireitar o caminho. Isso significaria literalmente a remoção dos obstáculos para a chegada e passagem da autoridade. De um rei que em visita a uma cidade, teria que ter então todo o caminho com os obstáculos removidos. Ou ainda, de um rei que estaria voltando de uma guerra e voltando vitorioso, teria que também ter os caminhos aplanados, os caminhos sem obstáculos, para que ele e os seus exércitos chegassem com glória e com honra à cidade. Nesse contexto, a razão da ordem é uma estrada para Deus. Ele está vindo. E uma linguagem que expressa a vinda de Deus para socorrer o seu povo. Esta é uma linguagem que ocorre em vários momentos da Escritura, mas principalmente em linguagem poética, referindo-se ao Êxodo, mostrando como Deus fez isso quando o seu povo estava no Egito e Deus veio. E Deus então resgatou esse povo. E Deus liderou esse povo através de um caminho para colocá-lo na terra prometida. Deuteronômio 33, 2. Moisés canta isso ao Senhor. Em Juízes 5, 4, é a profetisa Débora que canta isso ao Senhor. E também no Salmo 68, versos 7 a 8, nós lemos: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, o Deus de Israel. Aqui nós temos em linguagem poética a descrição desta ideia de Deus vindo, resgatando o seu povo, livrando o seu povo e conduzindo esse povo.
O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, faz uso de linguagem semelhante para se referir a esta nova libertação. Desta vez, do exílio babilônico. Em vários momentos, nessa segunda parte do seu livro, ele destaca isso. Veja no capítulo 49, lá de Isaías, versos 10 a 13. Isaías 49, 10 a 13. Não terão fome, nem sede. A calma nem o sol os afligirá. Porque o que deles se compadece, os guiará. E os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos. E todas as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai aos céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Falando novamente de consolo, e usando também termos semelhantes como aplanar os montes, aterrar os vales para que haja uma estrada plana, porque Deus estará liderando o seu povo, trazendo o seu povo de volta à sua terra. No capítulo 43, também do livro de Isaías, versos 16 a 19. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. E aqui você lembra que é uma referência ao Êxodo, quando, no passado, Deus preparou um caminho no meio do mar, abriu o mar para que o povo passasse. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como uma torcida. Então, se referindo àquela vitória sobre os exércitos egípcios que ficaram no mar, e agora eles agem apagados, tal como uma torcida. Torcida aqui fala daquela vela, vou chamar assim, que fica no lampião, certo? Que é mantida acesa à noite, e pela manhã, então, alguém torce e apaga, e ela fica ali apagada. Então, ele está usando essa linguagem. Eles morreram, apagaram para sempre. Aí ele continua dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aí Deus está dizendo: olha, eu fiz isso no passado, mas eu vou fazer de novo. Eu vou fazer algo novo. Agora eu vou trazer vocês do exílio. Vou de novo preparar um caminho e liderar vocês de volta à terra de vocês. Quando o povo saiu do Egito, você deve lembrar, é descrito lá em Êxodo 13, 21, que o Senhor foi adiante deste povo. O Senhor foi guiando este povo através de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. O Senhor então liderou este povo no caminho do deserto para conduzi-los até a terra prometida. É usando esta linguagem, fazendo uso desse acontecimento no passado, que Isaías então anuncia para aquelas gerações futuras esse novo êxodo, agora da Babilônia de volta a Jerusalém. Ainda Isaías 52, versos 8 a 12. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultante, porque com seus próprios olhos, distintamente, vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém.
O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Deus está atuando para produzir esta salvação, de trazer aquele povo que, por causa dos seus próprios pecados, havia sido levado para o exílio. Mas depois de terem se arrependido, Deus os traria de volta, como se fosse um rei vitorioso, que foi resgatar o seu povo, e agora os traz numa procissão alegre e vitoriosa, para de novo habitarem na sua terra. Também Isaías 42, os versos 13 a 16. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Uma promessa de trazer esse povo que então se comportava como cego, mas que o próprio Deus os guiaria de volta à sua terra. E no capítulo 57, verso 14 diz: Aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Deus então estava dizendo: eu vou agir, eu estarei trazendo vocês de volta, e será através de uma estrada sem obstáculos. Voltando ao capítulo 40, agora verso 4. Tudo que é vale, tudo que está abaixo da planície, será aterrado. Haverá um aterramento para que o meu povo não tenha que andar através de um sobe e desce. Tudo que é monte será então nivelado. Aquilo que é torto vai ser endireitado. E os caminhos então escarpados, que produziriam então que o povo tivesse dificuldade de galgar, eu transformarei numa planície, num lugar amplo e plano. Todas as barreiras serão vencidas, porque eu estarei resgatando o meu povo. Eu estarei restaurando o meu povo. Eu estarei trazendo o meu povo de volta. Seria motivo de conforto e consolo para aqueles que estariam no exílio, ouvir estas palavras e saber que Deus estaria atuando para trazê-los de volta, que o próprio Deus estaria preparando todas as coisas para liderar novamente esse povo através desse resgate, para da mesma maneira como vitoriosa e poderosamente ele havia libertado esse povo do Egito, ele traria também este povo da Babilônia de volta à sua terra. Esse é o primeiro aspecto. Deus, Ele mesmo, traria a salvação para o seu povo. Ele sabia que o seu povo era impotente para realizar sua própria libertação, que ele não tinha os recursos para realizar sua própria salvação. Então o próprio Deus, usando a linguagem poética que Isaías usa, desnudaria o seu braço, isso é, arregaçaria as mangas da camisa, se fosse na linguagem que nós usamos hoje. Ele iria arregaçar as mangas, ele mesmo ia tomar as providências, para então trazer aquele povo, preparar todo o caminho, para que aquele povo voltasse à sua terra. Mas o segundo aspecto é que esta salvação
realizada, efetuada por Deus, manifestaria a glória de Deus. Verso 5. E será manifestada a glória do Senhor, e toda a carne juntamente a verá, porque a boca do Senhor o disse. A palavra glória indica valor. É a mesma palavra para peso ou algo pesado. Porque o que tem peso, normalmente tem valor. Nós usamos a palavra peso neste sentido. Quando você se refere, por exemplo, a um livro de valor, a um livro com um conteúdo substancial, você diz, este é um livro de peso. Isso é, esse é um livro de valor. Esse livro, então, tem uma honra, ou tem um conteúdo que vale a pena. E a palavra, então, era usada nesse sentido. Quando aplicada às pessoas, poderia falar das riquezas, das posses, como o que Jacó, com o seu trabalho, conquistou na casa de seu sogro Labão, ou mesmo as riquezas que o rei Balaque prometeu a Balaão. Mas também poderia se referir à posição ou ao poder que alguém tinha, como era o caso de José no Egito, quando ele manda seus irmãos de volta para trazerem seu pai, e ele diz, vão lá e contem para meu pai toda a minha glória aqui no Egito. Também Salomão, com a sua sabedoria, com o seu destaque internacional entre todos os reis, é chamado de glória. Então, glória fala disso, de algo que é estimado em grande peso, algo que é extremamente valioso. E no caso de Deus, o que seria a glória de Deus? Em primeiro lugar, a glória de Deus é a sua própria pessoa, é o seu próprio ser. Nós precisamos conquistar alguma coisa externa a nós para termos glória. Sabedoria, poder, riquezas. Isso não se aplica a Deus. Não há nada externo a Deus, não há nada fora de Deus que possa conferir à pessoa dele um valor maior do que ele já tenha. Ele em si já se basta. Ele é o eu sou. Então a glória de Deus é a sua própria pessoa, é o que ele é. É por isso que ele usa a palavra glória muitas vezes em paralelo com o meu nome, minha glória e meu nome, porque ele está se referindo a si mesmo. A glória de Deus é o que ele é. Isso ficou muito claro no livro de Êxodo, no capítulo 33 e 34, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. E Deus diz, eu vou vou colocar você escondido numa rocha, e eu vou passar, e eu vou colocar a minha mão. E depois que eu passar, você vai poder ver como se estivesse vendo alguém pelas costas. E aí você vai ver a minha glória. E depois que isso acontece, Moisés louva a Deus se referindo à misericórdia de Deus, à clemência de Deus, à bondade de Deus, à justiça de Deus. Essa é a glória de Deus, o que Ele é. Mas as manifestações visíveis desse Deus, quando esse Deus aparece para o seu povo, é também a sua glória. Isso fica claro, por exemplo, quando ele apareceu no Monte Sinai. É dito que eles viram a glória de Deus, a manifestação de Deus ali, Deus vindo para fazer uma aliança com eles e dar uma lei. Quando eles terminaram de levantar o tabernáculo, e Deus veio sancionando aquele empreendimento, é dito também que a glória do Senhor encheu. As ações de Deus, os prodígios que Ele realizou no Egito, são chamados de a sua glória. Ele mesmo diz, vocês viram a minha glória, os milagres que eu fiz no Egito. Então a glória é o próprio Deus. E quando Deus age, quando Deus se revela, Ele expressa essa sua glória. Como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Na criação Ele se revelou.
Então, através de suas ações, ele manifesta a sua glória. E a reação humana a essa manifestação, a reação humana a Deus, também é chamada de glória de Deus. Quando alguém reage adequadamente, quando alguém reconhece esse valor, quando alguém estima esse Deus de modo devido, ele também está manifestando a glória de Deus. A glória de Deus é um dos temas fortes em Isaías, a começar do seu chamado, lá em Isaías capítulo 6, quando ele estava no átrio do templo, e ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono, e ele ouviu então os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E então ele profetizou como, por causa do pecado, o povo de Israel teria sua glória diminuída, teria sua glória apoucada, apequenada. Mas Deus prometeu que haveria uma manifestação desta glória. Esta glória se manifestaria trazendo o povo de volta do exílio para a sua terra. Mas essa glória também se manifestaria de modo escatológico. Naquele dia, quando todas as nações poderão testemunhar e presenciar a glória de Deus. Terminando o seu livro, lá no capítulo 66, no verso 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Então havia a promessa de que um dia a glória de Deus, que estava se manifestando várias vezes e de várias maneiras para o seu povo, que se manifestaria mais uma vez, tirando esse povo do exílio e trazendo de volta a sua terra, que haveria uma manifestação final, uma manifestação plena, quando Deus então faria com que todos vissem a sua glória. E esta glória é unida à salvação. Esta glória é vista na realização da salvação. Veja o Salmo 21, verso 6. Aliás, verso 5. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste. Glória e salvação eram termos que muitas vezes eram correlatos. Termos que queriam indicar a mesma coisa. Por quê? Porque quando Deus age para salvar o seu povo, Ele está manifestando a sua glória. Quando Ele agiu no Egito para subjugar o poder do faraó e retirar de lá o seu povo com manifestações maravilhosas, Ele estava expressando a sua glória. Ele estava expressando quem Ele era, a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, a sua sabedoria. E agora, quando Ele agisse para retirar esse povo da Babilônia e trazê-los de volta à sua terra, Ele também estaria manifestando esta glória, expressando esta glória. No Salmo 62, verso 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Novamente, as ideias de salvação e glória são unidas. E aqui o salmista diz que a sua glória é a salvação que Deus efetuou para ele. Que o que ele tem de maior valor
de maior peso na vida, de maior importância, é exatamente a sua salvação. Esta é a sua glória. Também no Salmo 85, verso 9. 85, 9. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em toda a terra. É dito então que Deus traria salvação para aqueles que temem a Ele. E isso faria com que sua glória pudesse ser assistida, vista em toda a terra. Deus agiria então em salvação. Deus faria com que sua glória se manifestasse ao agir em salvação para resgatar este povo. Mas quando Isaías faz esta profecia, ele está num primeiro momento se referindo àquela salvação no tempo e no espaço, ali no Oriente Próximo, no Antigo Oriente Próximo, quando Deus agiria para que o seu povo deixasse o exílio, voltasse para a sua terra, restaurasse o templo e aguardasse então uma outra glória, uma glória maior, a chegada do Messias. Era isso então que Isaías quis dizer quando esta glória será vista em toda a terra. No próprio livro de Isaías, nós percebemos uma linguagem que nos faz ver que Isaías tinha consciência de que aquele cumprimento antecipado, o retorno do exílio, prefigurava um cumprimento mais pleno, um cumprimento maior. Veja no capítulo 43. Já lemos um verso, vamos ler agora os versos 19 a 21. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Haveria uma restauração. Daí a alguns anos, 150 anos, mas Isaías também aponta para uma restauração maior, que não apenas restauraria o povo, mas restauraria a terra, restauraria o espaço, restauraria o meio ambiente. No capítulo 62, versos 10 a 12. Passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão, povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada, procurada, cidade não deserta. Isaías conscientemente sabia que Deus realizaria uma salvação final, uma restauração de toda a sua criação. Esta era uma esperança que acompanhava desde a promessa em Gênesis 3,15, quando foi dito que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, assim afastando as maldições. Foi sobre isso que Enoque profetizou.
falando da vinda do Senhor para trazer juízo. Foi sobre esta esperança de conforto que o pai de Noé colocou esse nome nele, que significa conforto, acreditando que talvez através dele, Deus traria o conforto das maldições que o pecado havia trazido sobre a terra. Essa promessa foi feita com a linguagem de bênção a Abraão, que através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Havia esta esperança no coração do fiel do Antigo Testamento, que Deus enviaria aquele descendente da mulher, aquele descendente de Abraão, aquele descendente da dinastia davídica, que traria o conforto, que restauraria todas as coisas. Isaías, olhando então para este futuro, quando Deus traria os exilados, ele disse: ele vai trazer conforto aí, mas isso não é tudo. Ele trará um conforto maior. Outros profetas depois de Isaías, como Malaquias, também mencionam isso. Malaquias capítulo 3. O último profeta do Antigo Testamento, diz em capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Através de Malaquias, é dito também que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho. E no capítulo 4, versos 5 e 6 de Malaquias, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu venha e fira a terra com maldição. É interessante que Malaquias, aqui no capítulo 3, verso 1, primeiro versículo que eu li, ele faz uma menção a Êxodo 23, 20. Quando Deus fala do seu anjo, que acompanharia o povo, ali desde que tirou do Egito, no deserto, o anjo do Senhor também acompanharia, guiaria este povo. Algumas vezes, talvez até na maioria das vezes, nós lemos a Bíblia de um modo muito fragmentado. Nós lemos a Bíblia como se fosse um livro cheio de recortes, uma colagem de textos. E não lemos a Bíblia como um livro que conta uma história. Um livro que tem uma narrativa vinda do próprio Deus. Uma narrativa que conta a história de amor de Deus pelo seu povo. Uma narrativa que conta como Deus criou todas as coisas para expressar a sua glória, para manifestar a sua glória e poder viver em comunhão com o homem, com a sua criação. É o que a Bíblia chama de este mundo. Mas Deus não abandonou este mundo. E Ele tem um plano e Ele está executando esse plano. Por isso que Ele escolheu pessoas, fez aliança com estas pessoas, fez uma aliança com Abraão, escolheu uma nação, Israel, fez uma aliança com esta nação, escolheu um homem, Davi, fez uma aliança com ele. Todas estas alianças fazem parte deste projeto de Deus de restaurar todas as coisas. E se você prestar atenção, você vai ver. A Bíblia começa com a criação dos céus e da terra, lá em Gênesis 1.
E a Bíblia termina em Apocalipse 21 e 22, com a criação dos novos céus e nova terra. E tudo que está no meio conta essa história de como aquele Deus que criou os céus e a terra, de como o pecado entrou no mundo e do plano que esse Deus está implantando para concluir o seu projeto, restaurando todas as coisas, criando novos céus e nova terra para o seu povo e manifestando a sua glória. Quando nós muitas vezes lemos relatos dos profetas, nós até imaginamos que eles falaram apenas naquele momento e que eles não tinham nenhum conhecimento do que já havia sido revelado antes. Mas não é essa a realidade. Você já deve ter lido no livro de Reis, de Samuel, sobre a escola dos profetas. Havia uma escola de profetas, com sede em vários lugares. E o que é que eles faziam? Eles estudavam a revelação de Deus. Eles estudavam a lei. Eles procuravam entender esse plano de Deus. Eles sabiam que Deus tinha um projeto para restaurar tudo. E restaurando isso, melhor dizendo, estudando então este plano, eles iam percebendo, ou ia sendo revelado a eles, as ações de Deus, as palavras de Deus. E em determinados momentos eles recebiam mais revelação, que ampliava aquilo que já havia sido revelado. E aí eles comunicavam ao povo. Há uma interação, para usar uma palavra mais recente, há uma intertextualidade em toda a Bíblia, em que escritores posteriores estudam e refletem sobre os escritores anteriores, os profetas anteriores, e recebem nova revelação de Deus que vai ampliando. E quando a gente chega no Novo Testamento, é aí que a gente percebe isso mesmo. Veja Lucas capítulo 1, versos 16 e 17. As palavras do anjo Gabriel a Zacarias, pai de João Batista. E aqui o anjo Gabriel está anunciando a Zacarias o nascimento de seu filho. E ao falar de João Batista, em Lucas 1, 16 e 17, ele diz que ele converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O anjo Gabriel então diz, é como se ele dissesse para Zacarias, sabe aquela profecia de Malaquias? Teu filho é esse mensageiro que vem adiante do Senhor para cumprir. Em Mateus 11, 10, o Senhor Jesus confirma isso, dizendo que João Batista é aquele, ou foi aquele, que foi prometido que viria com o espírito de Elias, que viria então agindo com o mesmo poder que Elias havia agido. Ele então traria e prepararia esse povo. E agora é interessante, veja em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 2 e 3, como Marcos combina as duas profecias. A de Malaquias 3 e a de Isaías 43. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto. Então Marcos está dizendo, conforme o que Deus havia prometido, conforme o que Deus havia anunciado, que enviaria um mensageiro adiante dele, clamando no deserto, preparando o caminho para a vinda dele, assim
apareceu João Batista. Mateus faz a mesma referência no capítulo 3, verso 3. E Lucas, no capítulo 3, versos 4 a 6, cita todo o texto de Isaías que nós lemos, de Isaías 40, 3 a 5. Se referindo também a João Batista, ele diz que João Batista percorreu toda aquela circunvizinhança. Aí a partir do verso 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas então cita toda aquela profecia para falar da vinda de João Batista, preparando o povo para a chegada de Jesus Cristo. A salvação de Deus que todas as nações então veriam, era exatamente o Senhor Jesus Cristo. No próprio livro de Lucas, no capítulo 2, versos 30 e 31, quando Simeão recebe o Senhor Jesus em seus braços, quando os pais de Jesus vão ao templo para apresentá-lo, e Simeão então o toma em seus braços, Simeão diz, Senhor, agora eu posso morrer. Aí nos versos 30 e 31 ele diz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Aquela profecia de Isaías teria um cumprimento antecipado na ação de Deus, tirando o seu povo do exílio. Mas o próprio Isaías anunciava uma outra ação mais plena, uma ação maior, uma ação mais gloriosa, que seria a vinda da salvação personificada, a vinda do Salvador. Em João capítulo 1, verso 23, o próprio João Batista se identifica assim. Quando perguntam para ele, é você o Messias? Ele diz, eu não sou o Messias. É você Elias? Ele disse, eu não sou. É você o profeta semelhante a Moisés? É a ideia. Ele diz, não sou. Então quem você é? E aí ele responde, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João então era esse que viria clamando, desafiando as pessoas a prepararem o caminho do Senhor. E agora aqui não seria um caminho físico, mas um caminho de conversão. Um caminho, conforme a pregação de João dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o caminho a ser preparado. O caminho do arrependimento, o caminho da fé. Porque um dia, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Essa é outra promessa dita por Deus. O próprio Deus disse, lá no livro de Números, no capítulo 14, verso 21. É uma promessa tão certa, mas tão certa, que Deus faz dela um juramento. Se referindo aos rebeldes do povo de Israel no deserto, Deus diz, tão certo como eu vivo, e que toda a terra se encherá da glória do Senhor. Aí ele continua, nenhum destes homens que viram a minha glória e os prodígios no Egito, vai entrar na terra prometida. Mas eu quero chamar sua atenção para isso. Deus aqui está fazendo um juramento. E ele jura por duas coisas. A primeira é a sua própria existência. Tão certo como eu vivo. E aí ele acrescenta. E tão certo também como a terra se encherá da glória do Senhor.
Quando a gente olha para este mundo, para a história, quando a gente acompanha as notícias, especialmente nesses últimos tempos, nós corremos o risco de ficarmos desanimados, de achar que não há mais jeito, de achar que não tem mais solução. Mas lembre-se dessa promessa. Deus diz que da mesma forma como Ele existe, da mesma forma como é certo que Ele existe, também um dia a terra vai se encher da glória do Senhor. Isaías comunicou essa profecia no capítulo 11 com outra linguagem, falando que não haveria nenhum mal na terra quando o Senhor reinasse, porque toda a terra se encheria do conhecimento de Deus. E a mesma promessa é repetida pelo profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Da próxima vez que você for ao mar e ver toda aquela imensidão de água cobrindo o mar, lembre-se dessa promessa. Um dia Deus disse que da mesma maneira como aquela água toda cobre aquele mar, o conhecimento da glória de Deus vai cobrir toda a terra, vai cobrir toda a criação. A glória de Deus vai se manifestar, está se manifestando, mas vai se manifestar de forma plena, por ação salvífica do próprio Deus, por ação salvadora do próprio Deus. E essa deve ser nossa suprema fonte de consolo. Terminando lá em Isaías 40, ele diz que a glória do Senhor se manifestará, todas as pessoas verão, porque a boca do Senhor o disse. Foi Deus quem prometeu, foi Deus quem anunciou, é Deus quem está garantindo isso. Nós, especialmente quando nos sentimos muito vulneráveis e carentes, tendemos a buscar conforto naquilo que é humano, naquilo que é passageiro, naquilo que é desta vida. Confiamos em palavras de homens, em palavras de pessoas. Confiamos em mudanças de situações aqui, acreditando que isso vai nos trazer conforto. E pode até nos trazer conforto por um certo tempo. Mas o único conforto glorioso, o único conforto que vale a pena, é o conforto da salvação, efetuada por Deus e manifestada por Deus. Nosso conforto deve estar fundamentado nisso. Oliviano de Treveri, Zacarias Ursino elaboraram isso, e essa é a primeira pergunta do catecismo. Eles sintetizaram de uma forma belíssima o que Deus fez para a nossa salvação. Então eles têm a pergunta: qual é o meu único consolo na vida e na morte? E a resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida como na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados, e com seu sangue precioso, libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, Ele faz com que todas as coisas cooperem para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Esse é o nosso único consolo. Por causa da obra de Cristo, da salvação realizada pelo próprio Deus na pessoa de Cristo,
estamos nas mãos dele. E tudo que acontece conosco passa por suas mãos. E nada do que acontece conosco nos tira de suas mãos. Este é o nosso único e supremo conforto. Amém.